Venho aqui trazer mais uma aula para vocês. E essa é certo. Você traz essa tema 4 2. Então, aí deixa e o livro para poder definir melhor com a sociedade e também seus isso tranquilo. Então, é, é, o fim dos corpos, certo? Você consegue bem de olho. Então, falando dos dos antibióticos e os isso ele é certo. E que tudo na tudo certo. Todo vida se o animal mais tudo. Então, peixes mulher a parte surge o grupo que só com sai o parte utilizando desse uma gama muito grande de projetos. Então, a parte rap, de informação rap, nós temos a introdução de a partir de certos nosso rap surge pessoal também com com obra meio então desse o sexo isso certo e eu não tranquilo todos aí o só nota como que as fases é até bonitinho na embrião da que é
salve, aquele nervoso, fica forte, região salve, onde entra mais força, os brancos sendo reais, importante para a quantidade de som, cordas centrais, e tem entrado cérebro agora aqui há uma nervação e aqui uma sugestão certa fila corda, então você tem que lembrar que é hoje e aqui vamos usar do dele um esquema interno certo isso aí cerebral cerebral que Deus ou que por exemplo menino certo temporal em sangue frio um não é frio é temperatura ambiente se 20 x são importantes tá zero estado aí os animais que a temperatura está entre uma aqui são no caso aqui que é um líquido né, o corpo embrião tem você tem no intestino
Brasil. E aqui um gráfico por aí, e você procurar o obra sempre tem estar meio do ambiente vai todo mundo é um Nemo, quase o peixe tem todos os peixes são frio, grupo por é branqueal, que mas são as vidas aqui dos peixes tem os peixes tubarão fruta mar grande e aí os eles são surgem aqui de peixes cadeirosos e um característico a visão branca já prática humana certo eles então os anfípodas certo tetrapodas mais só nem a não são e parte da é noite mais tomar porque eles usam a água principalmente para a reprodução. Todos são carnívoros, ou seja, se alimentam de insetos, alimentam de outros vertebrados. Tem sapo que consegue comer ave, por exemplo. São um sapão grande assim, consegue capturar filhote de ave, essas coisas. Comer roedores.
eles também são ectotérmicos, certo? Ou seja, são animais de sangue frio. E ele tem como característica também a respiração pulmonar, só que o pulmão dos anfíbios não é tão eficaz. Então, para complementar, eles utilizam o quê? Respiração cutânea. A pele do sapo ele consegue tirar oxigênio do ar com a pele dele. E aqui nós temos alguns exemplares. Então, nós temos aqui o grupo dos anfíbios chamados de anuro, que são aqueles anfíbios que não têm cauda, e que nós temos uma perereca em cima de uma folha. Temos o grupo dos anfíbios chamados urodela, que é o grupo dos anfíbios com cauda, que aí nós temos aqui a salamandra, certo? E temos a gimnofiona, que é o grupo do quê? Desse anfíbio que não tem patas, mas que parece uma cobra. Isso aqui, no caso, é chamada cobra cega, ou também chamada de cecília, que muita gente acha que é uma cobra, mas na verdade não, é um anfíbio. Esse animal, ele vive o quê? Ele é um animal que vive enterrado no solo, certo? Que nem uma minhoca, parece, para bem dizer. Tranquilo, pessoal? E nosso próximo grupo vai ser o grupo dos répteis, certo? Que é uma pequena lagartixazinha bonitinha, certo? Os répteis, pessoal, eles são o quê? Foram o primeiro grupo de vertebrados que tiveram um sucesso enorme em terra firme. Tanto é, o sucesso dele foi tão grande que eles dominaram o ambiente terrestre durante muito tempo e evoluíram para quê? Para os dinossauros, certo? Então, durante milhões e milhões de anos, os dinossauros dominaram a superfície da Terra, certo? Por quê? Por que dominaram? Porque os répteis, eles eram mais adaptados ao quê? A um ambiente seco, certo? Então, em relação aos anfíbios, por exemplo, os anfíbios dependiam da água para poder se reproduzir, colocar os seus ovos e tudo mais. Não tinham uma pele que protegia contra a desidratação. Agora, nos répteis, a coisa muda tudo de figura. Porque os répteis eles vão introduzir uma novidade evolutiva chamada ovo com casca. Sim, casca do ovo surgiu no grupo dos répteis, certo? E essa casca com ovo pode o quê? Permitiu que os répteis pudessem o quê? Expandir na superfície da Terra, na terra firme, certo? E fora que os répteis também eles têm o quê? Uma fecundação interna, certo? Então, os gametas não são lançados na água como acontece com os peixes e nem com os anfíbios, certo? Então, a fecundação deles é interna e aí gera os ovos e fazem ninho para botar os ovos. Então, isso foi um grande facilitador. E fora que, se você notar, ó, que os répteis possuem escamas. Essas escamas protegem o corpo dele contra a desidratação. Então, permite que eles possam ficar em terra firme sem necessidade. Claro que eles precisam de água para poder beber, coisa e tal, mas a dependência é menor, certo? O que a gente pode falar do grupo dos répteis? Os répteis são tretápodas, exceto as cobras. Por que a cobra ela é considerada um réptil se ela, e classificada como tretápoda se ela não tem pé nenhum? É que os ancestrais que deram origem às cobras eram tretápodas. E com a evolução, a cobra foi perdendo as patas. Aí você para e pensa, poxa, que evolução é essa que o bicho perdeu os membros dele? Você já viu como a cobra se desloca no ambiente? Ela não precisa de patas. Cobras conseguem nadar, conseguem subir em árvore, conseguem pular de árvore para outra árvore sem pé e sem mão. Então elas são extremamente evoluídas. Bom, são bem adaptados ao ambiente terrestre, como nós já citamos aqui. A maioria é carnívora, certo? Se alimenta de outros animais. E possui o corpo coberto por escamas ou placas córneas. Essas placas córneas são placas bem duras, certo? Que você vai encontrar principalmente aonde? Em tartarugas, em crocodilos, que tem uma carapaça bem rígida no corpo. São ectotérmicos, ou seja, são animais de sangue frio, e a respiração deles é pulmonar. Só que essa respiração pulmonar deles, o pulmão de um réptil já é bem desenvolvido em relação ao pulmão de um anfíbio. Logo, eles têm o quê? Eles têm uma capacidade pulmonar muito melhor, certo? Então, aqui, ó, nós temos aqui
o grupo dos quelônios, que é o grupo desse jabuti aqui. Aí no grupo do quelônios tem o jabuti, que é terrestre, você tem a tartaruga marinha, que é 100% aquática, e temos o cágado, que ele é semi-aquático, ele é tanto de terra quanto de água, certo? Aqui, esses dois, nós temos o grupo Squamata, que é o grupo dos répteis com escamas, certo? Então, nós temos aqui essa cascavel e nós temos aqui o camaleão. E temos outro grupo, que é o grupo Crocodilia, que é o grupo do crocodilo e do jacaré, certo? Tanto os quelônios e o grupo Crocodilia, eles não possuem escamas, eles possuem placas córneas que conferem uma proteção para eles, certo? Eles não são escamosos que nem, por exemplo, esses dois aqui, que nem a cobra e o camaleão, ok? E aí nós temos o grupo das aves. As aves são oriundas dos répteis, pessoal. As aves evoluíram dos répteis. E as aves, elas são caracterizadas, como a gente pode ver aqui nessa arara vermelha, que é o quê? Presença de penas, certo? Penas que já apareciam, por exemplo, já nos dinossauros que foram os precursores para as aves. Então, por exemplo, aquele filme Jurassic Park e Jurassic World, que a gente vê aquele monte de lagarto, tudo escamoso e tudo mais, na verdade, alguns ali eram para possuir penas, como, por exemplo, Tiranossauro Rex era para ser um animal plumado, o Velociraptor era para ser tipo uma galinha grande, toda cheia de penas. E aqui nós temos o quê? Eles são tetrápodas. Mas André, eu já vi uma galinha, a galinha só tem 2 pés. Na verdade, você esqueceu de contar as asas. As asas são membros também, certo? Então, são tetrápodas com os membros anteriores adaptados em asas, certo? Então, elas têm capacidade, porque nem todas as aves têm capacidade de voo, certo? Tirando avestruz, ema, pinguim, as asas não servem para voar, ok? São bem adaptadas ao ambiente terrestre, então as aves também têm uma boa adaptação à escassez de água, certo? Possuem um corpo coberto de penas e as aves são endotérmicas, pessoal. As penas ajudam a ave a manter a temperatura, assim como o pelo dos mamíferos ajuda a manter a temperatura, certo? A maioria, como já falei, tem capacidade de voo, tudo mais. E aqui nós temos alguns grupos, né? Nós temos aqui o grupo chamado Passeriformes, que são as aves de forma de passarinho. Então você tem sabiá, você tem rouxinol, você tem tucano, que a gente pode ver por aqui. Temos as aves de rapina, certo? Falconiformes, que nós temos aqui. Isso aqui é o falcão peregrino, certo? Nós temos o carcará, temos a águia, temos a coruja, todos entram aqui. E você pode ver uma coisa que, por exemplo, os bicos das aves são ferramentas bem úteis. Por exemplo, as aves de rapina, elas são o quê? Aves predadoras, que se alimentam de carne. Então, esse bico é feito para cortar carne. Já esse bico aqui do tucano, que é bem grande, serve para poder quebrar frutas, quebrar sementes, para ele poder se alimentar. Aqui temos as aves de forma de galinha, como o pavão, a galinha, o galo, tem um bico próprio para poder catar coisas no chão. Temos as aves piscitaciformes, que é o quê? As aves têm um bico bem grande para poder quebrar sementes duras. E aí entra a arara, entra papagaio, entra periquito, certo? E aqui temos os mamíferos, pessoal. Os mamíferos, eles são um grupo onde você vai encontrar uma diversidade biológica muito grande, certo? Se tem muitas espécies de mamíferos, os mamíferos foram no grupo dos vertebrados mais bem-sucedidos, por quê? Porque os mamíferos eles conseguiram dominar vários ambientes na natureza. Você encontra um mamífero em lugar frio, em lugar quente, nadando, voando, correndo debaixo da terra, certo? Então, os mamíferos é um grupo de vertebrados que teve um grande sucesso na questão de dominar espaços no planeta, certo? É claro que não somos os animais mais numerosos,
Isso aí que a gente viu na última aula, os animais que têm maior número são os artrópodes, certo? Mas os mamíferos são aqueles que ocupam mais nichos, digamos assim. Bom, características dos mamíferos são tetrápodas, certo? 4 membros. Ocupam os mais variados ambientes, então os mamíferos conseguiram habitar vários ambientes, certo? Tem um corpo coberto de pelos, certo? A pele é bem desenvolvida e é cheia de glândulas. Então apresenta glândula sudorípara, glândula sebácea, glândula mamária, que é para a produção de leite, certo? Eles têm heterodontia. O que é heterodontia? São dentes diferentes. Se você olhar a sua boca, os dentes são iguais? Não, você tem dente que é feito para cortar, dente que é feito para triturar, dente que é feito para poder dilacerar, certo? Então, a heterodontia é uma característica de mamíferos. E todos eles são o quê? São endotérmicos, produzem o próprio calor. Então, a pele de um mamífero, uma pele humana aqui, você pode ver que é uma pele bem complexa, cheia de glândulas. Então, você tem aqui a glândula sudorípara, você tem as terminações nervosas, você tem pelos, certo? Glândula sebácea. Então, a pele de um mamífero é bem desenvolvida. E aqui nós temos as glândulas mamárias, certo? Que é uma característica dos mamíferos, que é a produção de leite, certo? Então, você pode ver aqui que a mama, por exemplo, ela só tem o que? Basicamente gordura e glândula, certo? Então, são essas glândulas aqui que vão produzir leite, ok? E aí nós temos o quê? Algumas divisões no grupo dos mamíferos. Então, nós temos o quê? Dentro do grupo mamália, você tem a subclasse Prototéria. Que é isso? Prototéria são aqueles mamíferos que vão botar ovos. Esses mamíferos são muito importantes para a história da natureza, porque eles são o quê? Digamos que os seres de ligação entre os répteis e os mamíferos, porque os répteis deram origem aos mamíferos. Então, meio que esses animais eles estão no quê? No meio do caminho, certo? Eles são a ligação que dá dos mamíferos com os répteis. E aí nós temos a Echidna, que é um animal cheio de espinhozinho, mas que bota ovo, e temos o famoso ornitorrinco, que nós encontramos lá na Austrália, certo? É um mamífero aquático que coloca ovos, certo? E a ordem que eles pertencem é a ordem Monotremata, ok? E temos também a subclasse Metatheria. Metatheria é o grupo dos marsupiais, certo? São aqueles que não botam ovos, mas eles prezam mais o quê? Na questão da alimentação do que do desenvolvimento embrionário. Então, a fecundação deles é interna, mas só que o filhotezinho ele tem o quê? Uma gestação muito curta e depois eles vão o quê? Eles nascem e vão ficar acomodados num lugar chamado marsúpio, que é uma bolsa que a fêmea possui para que eles possam terminar o desenvolvimento. Como a gente pode ver aqui, ó. Você tem aqui o canguru, ele tem uma bolsinha aqui em que o filhote ele fica daqui dentro se alimentando. A mesma coisa você tem o koala, que também tem um marsúpio. Isso aqui é um gambá, que também tem uma bolsinha na barriga para poder cuidar dos filhotinhos. Beleza? Esses aqui são os marsupiais. E temos a classe Eutéria, que é a subclasse Eutéria, que é a subclasse mais numerosa que nós temos. Que é aquela classe onde você tem o quê? Os mamíferos placentários. Eu significa verdadeiro e téria vem de placenta, que são aqueles animais que vão ter todo o desenvolvimento dentro do interior das mães para nascer já um filhote, uma miniatura do adulto, certo? Então eles são placentados. Então nós temos, por exemplo, a ordem Xenarta ou edentada, que são mamíferos que não têm dentes. Que aí você tem o tatu, você tem o tamanduá mirim, o tamanduá bandeira, certo? Você tem a ordem insetívora, que são aqueles animais que comem insetos, que nós temos aqui a marmota, temos aqui o ouriço, certo? Ou também porco-espinho, é um ouriço. Você tem a ordem carnívora, que são predadores, são carnívoros, que aí nós temos os felinos, temos os canídeos, isso aqui é uma raposa, a raposa vermelha, você tem a onça pintada, você tem tigre,
você tem leão, leopardo, guepardo, o gato doméstico, o cão doméstico, o lobo, todo mundo entra aqui, ó. Temos a ordem Chiroptera, que são que, os únicos mamíferos que têm capacidade de voo, que é o grupo dos morcegos. E aí tem um morceguinho aqui, ó. Isso aqui é um morcego que é da ordem chamada Microchiroptera, que são os morcegos pequenos. Só que nós temos uma ordem, uma subordem chamada Macrochiroptera, que é o grupo do que? Dos morcegos gigantes, que nós encontramos ali na África e tudo mais, que são morcegos que são enormes. Quando ele abrem as asas, tem mais de 2 metros de envergadura. Isso é o tipo Batman, né? Temos a ordem Rodentia, que é o grupo dos roedores, certo? Aí tem aqui capivara, você tem o hamster, tem o rato, certo? Tem a ordem Lagomorfa, que é o grupo do quê? Dos coelhos, das lebres, certo? Temos o Artiodactyla e o Perissodactyla. A Artiodactyla é aquele grupo de animais que tem um número par de dedos nas patas. E o Perissodactyla é aquele que tem um número ímpar. Então, o Artiodactyla você pode ter o quê? Animais que têm 2 dedos ou 4 dedos. E o Perissodactyla tem animais que têm 1 dedo ou 3 dedos, certo? Na Artiodactyla você tem o quê? Você tem hipopótamo, você tem aqui o cervo, você tem, o que mais? Camelo, você tem os porcos, certo? Perissodactyla, você tem o quê? Os equinos, no caso, o cavalo, zebra, você tem a anta, certo? Temos o grupo de cetáceos, que são mamíferos exclusivamente aquáticos. Então, você tem aqui a orca, os golfinhos, as baleias, certo? A orca, pessoal, só esclarecendo, ela é um golfinho, só que é um golfinho grande, certo? Temos a baleia jubarte, baleia azul, o beluga, todos eles são o quê? Cetáceos. Temos a ordem Sirenia, que é o grupo do peixe-boi, certo? Temos a ordem Proboscidea, que é o grupo dos elefantes, certo? Temos a ordem dos primatas, onde aqui você tem o quê? Tem os primatas, então você tem mico, chimpanzé, gorila, certo? E a partir do grupo dos primatas surgiu o grupo dos hominídeos, que é o grupo onde nós encontramos, certo? Então os primatas são bem próximos da gente. Só você ver um macaquinho, coisa e tal, como eles são expressivos, como eles se comunicam, muito parecido com o que a gente faz, certo? Tranquilo? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só me procurar. Pode mandar uma mensagem para o meu WhatsApp pedindo para tirar dúvidas e tudo mais. Então, ó, terminou esse vídeo, deixa o seu like lá no vídeo. Tá legal? E é isso. É isso que temos por hoje. Um abraço, pessoal, e estudem, ok? Fiquem bem.